Olá, queridos irmãos, bom dia, um feliz sábado, que alegria nós estarmos juntos nessa semana especial. Nós estamos começando hoje uma semana maravilhosa e você certamente já sabe do tema, mas esse é um livro muito especial da escritora Ellen White que trata do tema que estaremos estudando durante a semana, a verdadeira riqueza. E a verdadeira riqueza, na verdade, não está nas coisas desse mundo, não está nos lugares desse mundo. Na verdade, a verdadeira riqueza está na pessoa amada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nosso abraço a você que está nos acompanhando na sua igreja, você que está acompanhando essa semana especial. Será uma oportunidade para todos nós colocarmos o nosso coração, a nossa vida aos pés de Jesus, e refazer a nossa vida espiritual, caso alguém precise de uma reforma espiritual. Então essa semana será uma semana especial. Além de nós estarmos todas as noites estudando a palavra de Deus, ouvindo a palavra do Senhor, meditando na Sagrada Escritura, nós também teremos a oportunidade de estudar juntos esse livro. É um livro maravilhoso. Aqui são cartas de Ellen White a pessoas de sua época e que se aplicam totalmente à nossa vivência nos dias de hoje. Então nós louvamos a Deus por estarmos nessa semana, mais um ano, mais uma semana maravilhosa, onde eu tenho certeza que você, todos nós, eu e você, sairemos certamente dessa semana mais fortalecidos na nossa vida espiritual. Amém? Que Deus então te abençoe. É uma alegria nós estarmos juntos nesse sábado, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo em nossa vida. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos juntos fazer uma oração ao nosso Deus. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, por estarmos nesta manhã, na Tua casa, neste lugar especial, na Tua presença, Senhor, para que o Teu Santo Espírito, ao nos iluminar, o Teu Santo Espírito, ao nos conduzir em Tua palavra, possamos tirar lições maravilhosas da Sagrada Escritura e assim ter a nossa vida cada vez mais crescendo na Tua graça, se desenvolvendo, assim como o Teu Filho amado Cristo Jesus teve uma vida que foi se desenvolvendo durante a sua caminhada aqui, o seu tempo aqui nesta terra, Senhor. Nós rogamos que o Teu Santo Espírito nos conduza na leitura da Tua palavra e no assunto que nós iremos estudar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, nesta manhã nós vamos estudar um tema muito interessante que nos fala de Jesus quando ele era um jovem, um adolescente, um juvenil, na verdade, com 12 anos de idade. Jesus estava na casa de seu pai, no templo, e ele estava cuidando dos negócios de seu pai. Então eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, agora a sua Bíblia, lá no Evangelho de São Lucas, o capítulo 2, o versículo 41 ao 49. São Lucas, Evangelho de São Lucas, o capítulo 2, o versículo 41 ao versículo 49. Você já abriu sua Bíblia? Então, louvado seja Deus, vamos estudar, vamos ler a palavra do Senhor. E diz assim: todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviram o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disse.
e voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no seu coração. Então, queridos irmãos, nós vemos aqui Jesus, ele era um juvenil, tinha 12 anos de idade e nessa idade era muito importante para um judeu, porque era justamente nessa idade que ele ia ao templo, que ele praticamente iniciava a sua vida religiosa, as suas obrigações como um filho de Deus, como alguém que conhecia a palavra do Senhor e seguia os costumes e as festas judaicas. E nós sabemos que todas essas festividades, toda a cultura hebraica estava muito ligado a este garoto, este jovem, Jesus. Ele estava muito interessado em ir em Jerusalém, ele estava muito interessado em compreender um pouco mais a respeito deste Deus tremendo que havia feito tantos milagres na história do seu povo. E ali, em Jerusalém, quando a festividade estava terminando e os pais se dirigiram agora, voltando a Nazaré, com aquela caravana enorme, ali tinham várias pessoas e os familiares também estavam juntos. E o que acontece? Eles achando que Jesus estava entre os parentes, os amigos, os garotos, eles dão falta de Jesus e quando vão procurar, percebem que Jesus não está ali naquela caravana. Eles se desesperam, imagina, eu fico imaginando como é que eu estaria se eu, numa viagem, eu olhasse ali já alguns tempo de viagem, não encontrasse o meu filho. Imagina a dor que foi no coração daquela mãe, daquele pai, o desespero, o pensamento de que, nossa, nós perdemos Jesus. Onde ele está? E eles voltaram desesperados a Jerusalém para procurar. Agora imagina que eles chegam em Jerusalém e ainda passam 3 dias procurando Jesus. E eles finalmente encontram Jesus. E onde ele estava? Ele estava no templo. E Jesus diz algo ali para sua mãe, Maria, ela diz assim, meu filho, por que você fez isso? Nós estávamos procurando você, estávamos para ficar loucos procurando você. E ele disse, vocês não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Ou uma outra tradução diz assim, vocês não sabiam que eu deveria estar cuidando dos negócios do meu pai? É interessante que quando vamos à Escritura Sagrada, no original, nós não encontramos essa palavra negócios ou casa. Quando fazemos uma tradução bem literal do texto original, ficaria um pouco sem sentido, porque a tradução seria, estaria na de meu pai. Seria essa expressão, na de meu pai. Mas na de meu pai o quê? Logicamente que apenas alguém que estivesse lendo o contexto inteiro entenderia que ele estaria na casa de seu pai, ou outras traduções trazem então a palavra negócios de meu pai. Tanto uma tradução quanto a outra, elas estão tratando do que Jesus estava fazendo ali no templo. As traduções que trazem na casa de meu pai, elas se prendem mais aonde Jesus estava, em que lugar ele estava de Jerusalém. As traduções que trazem os negócios de meu pai, elas frisam mais as ações de Jesus ali no templo. Agora, quando nós voltamos ao texto bíblico, nós vemos algumas coisas muito importantes. Sabe, naqueles dias, nos tempos passados, era muito comum, era praticamente uma regra, uma lei, que os filhos seguissem o ofício de seus pais. Então, aquele que era filho de um ferreiro se tornaria um ferreiro, aquele que era filho de pescador se tornaria pescador, aquele que era carpinteiro se tornaria carpinteiro. Mas Jesus, ele foi muito fiel a essa vamos colocar assim, essa tradição daqueles dias, né? Mas além de carpinteiro, Jesus ele cuidou dos negócios de seu pai, mas o Pai Celestial. Ele cuidou ali da obra de seu pai. Ele seguiu os passos de seu pai. E a grande missão de Jesus era, de fato, anunciar ao mundo, anunciar aos seus, e essa mensagem alcançou o mundo inteiro, a salvação que vem através do nosso bom Senhor, o nosso Deus. Ele que é o nosso Pai, que enviou este grande presente que é Jesus,
em nossas vidas. Ele que é o Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, o seu Salvador, o meu Salvador, o Salvador de todos nós. E nós sabemos, eu e você sabemos, o maior motivo de estarmos hoje, aqui agora, nesta igreja, é Jesus. Ele é o maior motivo, Ele é a razão da nossa fé, Ele é a razão de estarmos aqui. E de fato, eu tenho certeza que você é uma pessoa apaixonada por Jesus. De fato, Ele é o autor da nossa fé. Amém? E algumas lições nós tiramos aqui da vida, da história de Jesus, do que Ele fez quando estava cuidando dos negócios de seu Pai. Nós temos aqui algumas coisas. No versículo 47, nós vemos as ações de Jesus. Mas no versículo 46, nós encontramos ali outro grupo de verbos. E esses verbos nos trazem ali. Jesus, ele estava sentado, ele assentou, e Jesus, ele ouviu e ele também perguntou. Quando nós pensamos nesse episódio em que Jesus estava ali no templo em Jerusalém, muitas vezes nós pensamos Jesus em pé, ele estava falando com as pessoas ou ensinando. Nós imaginamos essa cena, Jesus estava em pé, estava ali todas as pessoas sentadas ao redor dele e ele estava então ensinando e ministrando. Mas uma nova olhada no texto bíblico, nós vemos coisas assim um pouquinho diferentes e grandes lições tiramos daqui. Acompanhe comigo novamente, Lucas, o capítulo 2, o versículo 45, não é? 46, vamos lá. O versículo 46 diz assim: 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviram o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Jesus, primeira coisa que ele fez, quando chegaram ali, os pais chegaram e viram Jesus, ele estava assentado. Significa então que Jesus estava observando toda aquela situação. Sabe o que acontecia? Acontecia naqueles dias quando um mestre, um professor, ele estava ensinando os seus alunos, eles sentavam ali nas cadeiras que estavam próximas do mestre, mas aqueles que eram mais jovens, né, que não eram alunos, né, ainda, mas estavam aprendendo, eles tinham interesse de se tornarem alunos daquele mestre, eles sentavam mais ao chão e próximo do mestre. Por isso vem a expressão que aprendeu aos pés do mestre. E é interessante, Jesus estava ali sentado no chão, aos pés do mestre que estava ensinando, com um grande interesse no que estava sendo dito ali. Jesus, ele tinha um interesse tremendo, ele estava ouvindo a mensagem que estava sendo tratada. E eu quero ler um texto do livro O Desejado de Todas as Nações, diz assim, na página 47, diz da seguinte maneira: Jesus se apresentou como uma pessoa sedenta de conhecimento de Deus. Jesus foi a Jerusalém e foi ao templo e sentou ali aos pés do mestre que estava, do doutor da lei que estava ministrando naquela hora, com grande interesse de saber sobre Deus. Agora, olha que coisa interessante. Jesus, ele é Deus, ele foi quem guiou o seu povo, ele é o Criador de todas as coisas, ele foi quem trouxe a resposta de que, mesmo que Adão e Eva caindo em pecado, viria alguém para remir. Ele foi quem libertou o povo do Egito, ele foi quem conduziu a história de Israel, e agora esse Deus tão apaixonado por nós se fez carne, habitou entre nós, e como criança ele foi buscar entender mais sobre esse Deus. E na verdade ele estava entendendo muito sobre a missão que ele tinha no coração. E a missão que ele tinha era de salvar a humanidade, salvar a raça caída, salvar a mim e a você. Imagina o grande interesse de Jesus, ele estava ali assentado, ouvindo com interesse de conhecer a Deus, sedento de conhecer a Deus, mas ele mesmo que estava ao lado do Pai e ele mesmo é Deus. Que coisa tremenda! E sabe, queridos,
Jesus, ele ao dedicar esse momento para ouvir a palavra, a Bíblia traz muitas mensagens bíblicas, muitos textos bíblicos sobre essa importância de ouvir. Você lembra que está lá em Apocalipse, diz assim, olha, bem-aventurados são aqueles que leem e os que ouvem as palavras da profecia desse livro. Mas também uma parábola que Jesus contou, a parábola da areia e da rocha, a casa que é construída sobre a areia e a casa que é construída sobre a rocha. O próprio Senhor Jesus, ele diz algo muito importante ali. Ele diz assim, olha, mas bem-aventurados são os que ouvem as palavras de Deus e aguardam. Esse é o que construiu a sua casa sobre a rocha. E o próprio Senhor Jesus, um jovem, um garoto, um juvenil, ele se detém ali diante daqueles mestres, ele se assenta, ele demonstra interesse, ele está ouvindo a mensagem, ele está buscando conhecer mais e ele estava guardando a mensagem de Deus no seu coração. Sabe, querido, nesta manhã a mensagem de Deus está entrando em seu coração, você está ouvindo agora a palavra de Deus e aprendendo com Jesus o que eram os negócios de seu pai. Os negócios de seu pai era justamente assentar-se na casa do Senhor, demonstrar interesse pela obra do Senhor, por tão grande salvação que vem deste Deus maravilhoso. Mas os negócios de seu pai também tinham que ver com ouvir. E nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor, porque nesta manhã Deus está falando no seu coração. Deus está falando àquele, talvez, que está com o coração pesado por algum problema grave que você essa semana ouviu e não sabe como lidar. Ou você que talvez não tem esperança por algum problema muito grande que chegou na sua vida agora. Ou você que está se sentindo vazio. Nesta manhã, a palavra de Deus pode alcançar o seu coração. A palavra de Deus, ela é forte, ela é viva. Ela pode encher a sua vida, o seu coração, a sua mente. Ela pode te dar ânimo novamente. Ela pode fortalecer a sua fé. E para isso você precisa assentar a presença de Deus. E o assentar é buscar dedicar mais tempo. E ouvir é procurar entender, ter mais interesse pela palavra do Senhor, porque estas palavras, elas têm vida e elas podem fazer você ressuscitar da sua vida espiritual. Sabe, queridos, um outro aspecto é que Jesus fazia perguntas. Jesus não apenas estava sentado, ele não apenas estava ouvindo, mas ele também fazia perguntas. E Deus quer que você faça perguntas a ele. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz assim, olha, clama a mim, e eu vou te responder. Eu vou anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Clama a mim. Deus, ele deseja que eu e você abramos o nosso coração a Ele, que tenhamos uma experiência de fala com Ele, de conversa com Ele, de oração com Ele, de perguntas a Deus. Ele deseja que nós tenhamos, de fato, uma experiência marcante, viva, poderosa com Ele, de conversa, de abrir o coração, de ser amigo, de razoar com o Senhor, né? Sabe, queridos, Jesus, ele, aos 12 anos de idade, ele vai ao templo em Jerusalém. Jesus escolheu primeiro a sentar-se à presença do Senhor. Ele escolheu sentar, ele escolheu ouvir e ele perguntou. Essa era a maneira que ele tratava os negócios de seu pai. Ele buscava a presença de Deus em sua vida. Essa deve ser também a nossa busca nessa vida. Nós não sabemos quanto tempo estaremos aqui nesta vida. Portanto, queridos, nós precisamos dedicar o máximo tempo que temos para entender de fato o que é a vida. Ela é muito mais do que o alimento, ela é muito mais do que as posses que temos. A vida é conhecer aquele que é o doador de todas as coisas. É entender que quando nós conhecemos este Deus, quando nós conhecemos aquele que é o mantenedor e o criador de todas as coisas, o propósito pela qual nós existimos é de amar este Deus que nos amou primeiro,
que deseja ardentemente nos dar uma vida plenamente feliz, nos fez, criou você para que você tivesse uma vida plena e feliz. Sabe, esse é o desejo de Deus para você, que você tenha plena felicidade. Você faz parte dos planos de Deus e desse plano Ele deseja que você viva a eternidade. Ele quer que você tenha a alegria de viver ao lado dele para todo sempre. Mas para isso você precisa fazer como Jesus fez, buscar a presença dele, sentar, ouvir, perguntar, demonstrar interesse. Esses são os negócios do nosso Pai. E eu quero finalizar, queridos, levando você a meditar nesses seguintes pontos. Jesus estava envolvido em tratar dos negócios de seu Pai por meio do ensino. Ali Jesus ouvia, Jesus fazia perguntas, ele estava sentado, mas ele também ensinava. Ele, através da pregação e através do serviço, oferecendo a si mesmo. E esse de fato foi o diferencial no início da sua jornada de conhecimento de qual era a sua missão. Eu e você também temos uma missão muito importante. E a nossa missão é revelar a este mundo, através do nosso testemunho, da nossa vida, que existe um Deus maravilhoso, que existe esperança para todos nós, nesse mundo conturbado que estamos vivendo. Cada dia é uma notícia, a gente espera que a coisa melhore, você já percebeu isso? A gente espera que, não, mas amanhã vai ser melhor, amanhã vai melhorar, o próximo ano será melhor, mas parece que tudo vai cada vez mais indo de mal a pior. Mas aquele que tem Jesus Cristo em sua vida, aquele que tem o Filho de Deus em seu viver, esse mundo pode estar em desespero, esse mundo pode estar caindo, mas o Filho de Deus ele está se levantando, ele está cada vez mais indo em direção ao lar celestial. E um dia você vai chegar lá, amém? Um dia Jesus, esse Jesus maravilhoso, que era menino aqui, que buscava a presença do Pai, buscava entender mais sobre este Deus, quando na verdade Ele mesmo é o Deus de Israel, Ele vai voltar. E, meus amados, esta é a verdadeira riqueza. Aquele que é rico para com Deus é aquele que entende que tudo que ele tem, tudo que ele possui, tudo, na verdade, é dádiva de Deus, é graça de Deus. E que nós devolvemos a Ele tudo aquilo que Ele nos concede. No tempo, nos talentos, nos tesouros, no templo, tudo. Reconhecendo que tudo pertence a esse Deus. E o propósito de estarmos aqui é para louvar, agradecer, reconhecê-lo, que Ele é bom, que Deus é maravilhoso, que Ele é amor e que Ele nos dá o privilégio de poder existir e experimentar do amor e da graça deste Deus. Nessa manhã eu quero convidar você também a abrir o seu coração, assim como Jesus Cristo abriu o coração. Era um juvenil, um jovem, mas que buscou a Deus. Ele buscou o melhor. Quero convidar você também a buscar o melhor, porque Deus tem muitas coisas, muitos planos e muitas coisas lindas para a sua vida. E para isso você precisa conhecê-lo mais. Você precisa estar mais perto dele. Você precisa ouvir a voz dele. Ele quer falar com você. Ele fala com você. Ele fala através da Bíblia. Ele fala ao seu coração através da palavra de Deus. Então, nesta manhã, querido, que Deus te abençoe. Que Deus guarde você, a sua casa, o seu lar, o seu coração, a sua vida, para que de fato milagres ocorram em sua vida nessa semana. Amém? A verdadeira riqueza, queridos, não consiste no bem que nós possuímos, mas em conhecer a este Deus. Você nessa manhã quer abrir o seu coração para que Ele reine, viva em sua vida? Você quer saber o segredo para a verdadeira riqueza? Então, nessa semana especial, Deus vai te mostrar qual é a verdadeira riqueza. Amém? Eu quero fazer uma oração especial para você. Quero convidar você, nesta hora, a fechar os seus olhos. Eu quero
antes de pedir que você feche seus olhos, eu quero fazer um apelo aqui para que você, onde você está agora, se coloque em pé. Se é o seu desejo dizer assim, Senhor Jesus, eu quero conhecer a verdadeira riqueza, eu quero conhecer mais deste Deus maravilhoso que Tu és. Eu quero, assim como o Teu Filho amado, estar sentado na Tua presença, ouvir a Tua palavra, e eu quero abrir o meu coração para Ti, Senhor. Eu tenho perguntas e eu gostaria muito, Senhor, que o Senhor falasse ao meu coração. Você quer que Deus fale ao seu coração? Então eu quero convidar você a ficar em pé agora, nesta hora, e eu quero convidar você a orar. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, nós Te louvamos, Senhor, por esta semana especial que está diante de nós. Uma semana que nos fala da verdadeira riqueza. Muita gente nesse mundo procura riquezas, eles acham, entendem e pensam que nas posses, nos recursos financeiros, eles irão encontrar plena felicidade, Senhor. Mas quantas pessoas estão correndo atrás disso? Elas dão a vida para obter riqueza desse mundo e, na verdade, esta riqueza desse mundo, os bens desse mundo, as propriedades desse mundo, os recursos desse mundo não trazem a plena felicidade. Mas a plena felicidade, nós entendemos, Senhor, que ela se encontra unicamente em Ti, na pessoa do Teu Filho amado, o grande presente que o Senhor nos enviou, o Senhor Jesus. Se temos o Teu Filho, Senhor, nós temos a vida eterna. Pai, nesta hora, colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Como ministro do Evangelho, Senhor, eu coloco esse Teu Filho, esta Tua filha que está em pé agora, nesta hora, e que deseja que o Senhor fale ao coração dela ou dele, que está clamando, como diz o teu profeta Jeremias, clama, como ele diz ali, que é a tua palavra na verdade, o Senhor mesmo está falando a cada um de nós, clama a mim e eu vou te responder, e eu vou te anunciar coisas grandes e firmes na qual não sabes. E nesta hora, Senhor, nós estamos clamando a Ti. Pai querido, responde os anseios do nosso coração, os desejos do nosso coração, as dúvidas que temos, que Tu venhas, ó Senhor, em nosso favor, e que Teu Filho amado, que está ao Teu lado nesta hora, Pai, que Ele continue intercedendo por nós, e Teu Santo Espírito que está agora conosco, Ele mora em nós, que nos fortaleça para permanecermos na Tua palavra. Fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, tenha um feliz sábado na presença de Deus e durante essa semana especial que estejamos todos juntos acompanhando cada noite a mensagem bíblica, mas também no podcast que a partir de amanhã, de domingo, nós estaremos juntos ali estudando um pouquinho mais desse livro, A Verdadeira Riqueza, da escritora, nossa querida irmã Ellen White. Que Deus abençoe você, um feliz sábado, fique na presença de Deus. E amanhã nós continuamos essa semana especial. Que Deus te abençoe.